Olá, queridos. Vamos à palavra do dia? Eu espero que esta mensagem possa encontrar cada um de vocês experimentando a boa e perfeita vontade de Deus e que Ele possa falar com cada um de vocês de maneira individual através de Sua palavra. Guardem aí a mensagem de hoje, está no segundo livro das Crônicas, capítulo 33. Eu vou ler a partir do verso 10. A palavra de Deus diz o seguinte: O Senhor Deus falou com Manassés e com o seu povo, mas eles não lhe deram atenção. Por isso, Deus deixou que os comandantes do exército assírio invadissem o país de Judá. Eles prenderam Manassés com ganchos, amarraram com correntes e o levaram como prisioneiro para a Babilônia. No seu sofrimento, Manassés orou com fervor ao Senhor seu Deus, cheio de humildade. Ele se arrependeu diante do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Deus ouviu a oração e atendeu seu pedido, deixando que ele voltasse para Jerusalém e fosse rei novamente. Aí Manassés declarou que o Senhor é Deus. Até aqui a palavra de Deus. Quem foi Manassés? Manassés foi o rei que ocupou o trono após a morte de Ezequias. Ezequias foi um rei que atendeu à vontade do Senhor. Um rei que julgou, que reinou com justiça. Manassés ocupou o trono com 12 anos de idade. E ele reinou sobre Judá durante 55 anos, mas foi um rei mau. Ao contrário do que fez Ezequias, Manassés levantou a ira do Senhor. Ele sacrificou os próprios filhos, ele criou altares para a deusa Aserá e para Baal. Ele buscava orientação através de adivinhos e médiuns, praticava feitiçaria. Então, nesse período aqui, ele fez exatamente o contrário do que Deus havia pedido que seu povo fizesse. E quando Deus chama a atenção de Manassés e de seu povo, eles se recusam a ouvir, se recusam a aceitar a repreensão e se arrependerem. Então Deus permite que os comandantes do exército assírio invadam Judá e capturem Manassés e o levem para a Babilônia, Manassés e todo o povo, como cativos, não é? Mas veja, eles não levam de qualquer maneira, eles não estão preocupados se ele era rei, se ele era um rei, não. Eles prendem Manassés com ganchos, eles amarram Manassés com correntes. Olha que situação de humilhação. Mas no momento do seu cativeiro, não é? No sofrimento em que ele se encontrava, ele se volta para Deus. E aí ele lembra do Deus de seus antepassados, ele faz uma oração a Deus, uma oração sincera, ele se arrepende, Deus ouve sua oração e permite que ele retorne e volte a ser rei. E a partir deste momento, ele começa a destruir todos os altares que ele tinha criado e o rei Manassés e todo o povo passa a adorar unicamente o Deus de Israel. Então veja, ele se arrepende já no final de sua vida, mas como diz o ditado popular, não é antes tarde do que nunca. Muitas vezes nós passamos por dificuldades e muitas vezes nós nos queixamos com Deus. Por que, Senhor? Porque eu nunca fiz nada errado.
A verdade é que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, não é? E isso também não quer dizer que toda situação de dificuldade que enfrentamos esteja relacionada a algum pecado, a desobediência a Deus. Muitas vezes é necessário que passemos por algumas situações para aprendermos algo, né? O Senhor cuida e corrige aquele que o ama. Porém, precisamos estar sempre em vigilância para que não nos distraiamos e não nos coloquemos num pedestal acreditando que somos perfeitos. Porque Deus não julga injustamente. Provérbios 26, 2 diz: a maldição não cai sobre quem não merece. Ela não é como um pássaro que voa sem rumo. Então veja, quando algo ruim, né, acontece conosco, que nos deixa em uma situação de vulnerabilidade, como aconteceu aqui com o rei Manassés, é importante que nós consultemos, né, façamos aí uma autoanálise e verifiquemos se realmente estamos limpos. E não de qualquer maneira, porque Deus conhece a intenção do coração, Deus conhece, né, se você, a intenção do coração, se você está sendo sincero ou não. A oração de Manassés foi respondida porque Deus viu que o arrependimento era verdadeiro. E a prova disso foi que Manassés, a partir daquele momento, reorganiza toda a casa, toda a sua vida. E passa a fazer o que era certo. Mateus 16, 27 diz assim, olha: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Então, é a lei da semeadura, né? Eu costumo, a gente fala, né, sempre nas mensagens sobre o direito de escolher, né? Verdadeiramente, eu não me lembro de ter lido em algum lugar da Bíblia que Deus nos dá o livre-arbítrio. Ele apenas diz, olha, se você me obedecer, é isso que vai acontecer. Se você for desobediente, é isso que vai acontecer. Mas ele não nos força, não é? Ele apenas nos orienta. Mas a responsabilidade é nossa. Então, se hoje você está passando por um momento difícil e você tem paz no coração, não entende as razões, porque muitas vezes Deus nos deixa no deserto para nos curar, para nos tratar, mas não para nos amaldiçoar. Como eu disse anteriormente, Ele não é um Deus injusto. Mesmo no deserto, Ele está contigo, Ele está cuidando de você. Mas é sempre bom fazermos a autoanálise para que não caiamos no engano, para que não pensemos que somos perfeitos em tudo, porque somos dependentes de Deus e sabemos, né, aqueles que têm consciências e temem ao Senhor, eles sabem que não são perfeitos, que estão suscetíveis aos erros, que muitas vezes se submetem à tentação e ela se torna pecado. Mas quando há arrependimento verdadeiro, como houve com Manassés, Deus está disponível para nos perdoar e apagar as nossas transgressões. Mas precisamos estar atentos. Como Jesus nos ensinou, sempre orando, orando sem cessar e vivendo um dia de cada vez. Porque o amanhã a Deus pertence. Então é isso. Tenham um bom dia, Deus abençoe vocês, aprendam com Ele.